Muito bem-vindos, amigos aqui do Ponte Aérea, para esse segundo episódio. Dessa vez aqui na liderança, o Virgílio, trazendo para nós uma discussão super atual, que a gente tem visto aí em mídia, em congressos, né? Sempre é uma discussão que vai e vem, é a campanha, né, da escolha inteligente, ou a escolha correta, o choosing wisely do inglês, né? Então, seria uma escolha inteligente, principalmente abordando escolhas, né, na clínica geriátrica, obviamente com um enfoque muito forte em cima da questão medicamentosa, mas também com outras condutas não medicamentosas, né, que a gente tem que ponderar na clínica geriátrica. Muito bom, Virgílio. E aí, o que você vai trazer para nós aí no Isso. nosso debate hoje? É isso, Ivan, é isso, Ivan. Bom, a gente vai aí tentar abordar e conversar um pouquinho sobre o choosing wisely, né, que como você mesmo levantou. As escolhas sensatas, onde menos é mais em geriatria, né? Então, esse é um movimento que se inicia nos Estados Unidos, né, a partir da American Board of Internal Medicine, na tentativa de evidenciar que muitas das tecnologias que nós utilizamos, às vezes elas são em tamanha intensidade que não trazem o benefício claro, expresso e necessário que esse nosso paciente, aí abrindo não só no cenário da geriatria, choosing wisely da equipe da mastologia, choosing wisely da nefrologia, choosing wisely de N especialidades, e, no nosso caso, na geriatria, né? Então, esse movimento, né, ele veio, na verdade, aqui para o Brasil, e eu tive o privilégio de participar da elaboração desse documento, né, pelo convite do querido Renato Borga, lá de Porto Alegre, e a gente, em 2018, né, nós nos reunimos a partir do contato dele com a Sociedade Internacional e do Núcleo Brasileiro, né, do Choosing Wisely, para que a gente fomentasse essa discussão junto à Sociedade Brasileira de Geriatria do que seriam as escolhas sensatas para os nossos idosos, né? Quais seriam as etapas ou mecanismos ou medidas de proteção dos top 10 que a gente tem sempre que ter atenção na verificação do que está acontecendo com os nossos idosos. Então, assim, baseado numa metodologia, né, que foi publicada em 2012 no Harvard Business Review, Cotters, né, e colaboradores, eles assumiram, né, e é um paper bem legal, um trabalho bem legal, que eles chamam de Step Change Model, né, como que seria um modelo de modificação para que a gente pudesse efetivamente trazer luz para aquele conjunto de especialistas, né? E para isso, em 2018, né, na liderança do querido Renato, foi feita uma força-tarefa multiprofissional. E essa força-tarefa ela foi constituída pelos membros titulados, né, da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, composta por 9 geriatras e compostos por 3 especialistas da gerontologia, né, nessa tentativa de mesclar esse conjunto de informações onde menos acaba sendo mais, né? Ou mais nem sempre é melhor. O que volto a dizer, em geriatria, se a gente pegar todo esse movimento flexneriano que é observado desde 1919, a gente fragmenta as partes, vai tentar mergulhar, a gente perde também a visão do todo. Descartes, né, que é baseado nisso tudo que a gente aprende, sem qualquer desmerecimento ou aprofundamento das questões, mas sem sombra de dúvida o olhar, né, mais macroscópico em cima do que esse idoso apresenta, né? Então, em 2018, 2019, nós fizemos um total de 5 encontros, né, encontros virtuais, por teleconferência, nessa força-tarefa, né, e esse primeiro momento, né, o que esses especialistas eram 3 da geronto, enfim, da especialização em gerontologia, 9 geriatras e um representante da Choosing Wisely, que estava dando também essa consultoria toda para a gente de quais seriam os passos. De forma cega, todos os participantes, eles informaram ou levantaram, né, de forma, volto a dizer, cegada, quais seriam os itens mais importantes, os 5 itens mais importantes que cada especialista julgava necessário nessa primeira abordagem. Com isso, foi gerado um conjunto de 42 a 47 statements, né, ou posicionamentos, não deu o total geral, né, pelas observações, porque muitos repetiram pontos de vista, né? Um acreditava que isso era importante, aquele outro item era importante também. E dentro dessa metodologia, a partir desse levantamento, todas essas perguntas, ou melhor dizendo, todos esses posicionamentos, eles foram encaminhados
para todos os associados da geriatria e da gerontologia, da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. E numa escala de Likert foi pontuado de 0 a 10 a pertinência daquele item para recomendar para a sociedade, né, brasileira de geriatria e também para a população que atende esses idosos, né, os profissionais de saúde, aqueles itens que tinham mais de 8 pontos, 8,5 pontos ou mais de relevância dentro disso tudo. E aí nasceram os itens, né, da Choosing Wisely, que estão publicadas, as referências estão aí todas para vocês. A partir dessa resposta, né, dos associados, né, da Sociedade Brasileira de Geriatria, foi feito um compilado e, nessa observação, cada um dos participantes ficou responsável por reconhecer as melhores evidências científicas que, na percepção clínica e na observação, leitura desses especialistas, elas tivessem essa referência bibliográfica de peso, né? E foi assim que foi realizado, né, cada um desses itens. A gente vai deixar, né, o documento original com vocês, para que vocês vejam, com todas as referências da mesma forma, mas o mais importante, que talvez a gente vá passar nesse primeiro momento aqui com vocês, é a discussão de alguns desses itens, né? Na verdade, fazer uma passagem em cima de cada um deles e um comentário, né, que talvez seja pertinente, já que estamos aí nessa questão da segunda temporada, e com um tempo, né, de 20 minutos, 30 minutos, você está no trânsito, você está em qualquer momento, pode pensar, ler, refletir, discutir, discordar da gente, né? Então, a ideia é a gente fazer pequenas leituras em cima dessa metodologia que foi feita, né? O primeiro item, né, que nós temos ali na Choosing Wisely está diretamente associado a não prescreva um novo medicamento sem antes realizar uma revisão criteriosa dos fármacos que esse paciente está fazendo uso. Isso vai, né, Ivan, ao encontro de todos dos grandes Is da geriatria, né, ou dos 5 M's, né, que a partir de agora a gente começa a conversar, que é a medication, né, ou em especial a iatrogenia. A gente sabe que a qualidade da droga envolvida é tão importante quanto a quantidade, uma vez que quanto maior o número de drogas que esse idoso utiliza, maior, a gente sabe, são os efeitos colaterais, as interações e cada uma das condições associadas, né? Mas a presença da polifarmácia é um risco independente de reações adversas. Então, assim, se o paciente tem o cardio, o nefro, o uro, o dermato, e se todas essas drogas elas são somadas, a gente tem que verificar as interações entre cada um delas. Então, para isso, Eles tem não que se saber. conversam. Pois Porque é, eles não se conversam. sem Tem esse sombra detalhe prático. sem sombra de dúvida. E eu sempre brinco, né? A gente divide aqui com os pacientes que a gente tem tantas doenças quanto são seus médicos, se esses médicos não conversam entre eles. E essas interações, elas são muito fortes. Então, sempre antes de prescrever, e isso é o papel do geriatra, né? Às vezes a gente demora, né, Ivan, 2, 3 consultas para poder enxugar, ajustar, ligar para o cardio, ligar para o colega da especialidade. Poxa, o que você acha? Vamos ajustar, vamos trocar. Sempre falar nas cascatas iatrogênicas que a gente tem evoluído, pensando, né, nisso tudo. Então, a gente tem que ter, sim, essa revisão periódica como um indicador de qualidade, em especial nos nossos idosos frágeis, né, nos nossos idosos vulneráveis, né? Segundo item, né, que também é muito importante, né, isso vai ao encontro daquilo que o cuidado paliativo vem trazendo para a gente, e essa revisão em cima daquilo que é o esteio, né, fundamental, que é o paliar, é sempre a gente pensar em não indicar rastreio, tratamento ou intervenção invasiva sem considerar como é que está, o estado funcional do paciente. 2, expectativa de vida. E 3, sempre o compartilhamento da decisão com o paciente ou com o representante legal. A Nós decisão. acabamos de discutir isso. Pois é, justamente. No primeiro episódio, demência Justamente. e diálise. Tem dúvida, não tem dúvida. Quando a gente fala de estado funcional, não resta dúvida, é a menina dos olhos da geriatria saber como esse idoso performa, né, do ponto de vista funcional, né, as atividades básicas, instrumentais e avançadas de vida diária. Em relação à expectativa de vida, quem sou eu para dizer quando cada um vai morrer? Mas a gente sabe que as métricas, as estruturas matemáticas conseguem mostrar em grandes estudos populacionais
esse prognóstico desse paciente. E para isso nós lançamos mão e temos inúmeras ferramentas que falam a esse respeito, né? Ou seja, até mesmo a própria avaliação geriátrica ampla tem um papel fundamental de trazer essa indicação. Então, isso é algo que tem que estar sempre sendo considerado. Se eu sei que a intervenção diagnóstica que eu vou fazer não vai trazer benefício para esse meu paciente, nenhum, para que eu vou fazer? Né? Então, isso é muito importante a gente estar pensando, né? Um outro ponto é que é colocado e foi levantado por todos os membros é a sondagem vesical, ou seja, não manter uma sondagem vesical de demora em pacientes com estabilidade clínica, quando a de alívio for uma alternativa plausível, ou quando tiver uma indicação clínica inicial, quando tiver uma resolução do quadro clínico. Já que os protocolos, né, as revisões sistemáticas mostram que a retirada precoce da sonda ela vai reduzir o risco de infecção do trato urinário. Aqui nós estamos falando do paciente que é diabético, que tem a bexiga neurogênica, a gente está falando aqui daquele paciente que tem uma hiperplasia prostática, todos guardadas as devidas proporções, as individualizações, né? Mas o fato é esse, se eu consigo fazer de forma intermitente, deixar essa sonda por longo período vai trazer mais prejuízo e morbidade para esse perfil de paciente, né? Ou até a cistostomia, né, Virgília? Às vezes é melhor do que a própria Não tem dúvida. sondagem. Às vezes as pessoas não conseguem fazer intermitente, mas cistostomia é possível, então é melhor do que a sondagem crônica, que é terrível, né? Em vai vários aspectos. trazer, vai trazer mais benefício do paciente, a gente vai conseguir protegê-lo de forma mais adequada, né? Então, isso é um item de suma importância. Um outro item, né, e tem a ver com a gente vai discutir agora, né? Nós estamos falando agora no início de março, e final do mês agora a gente tem o nosso Congresso Nacional, que vai ter uma mesa específica sobre isso, se você está na organização, né, que não prescreva polivitamínicos, reposição vitamínica ou hormonal em idosos assintomáticos. Obviamente, hoje, né, a gente tem uma avalanche de informações a respeito de X, Y, Z. A gente estuda aqui dentro do ciclo de Krebs, né, magnésio, selênio, zinco. Se a gente pega as organelas citoplasmáticas, a gente precisa dos oligoelementos, a gente precisa das vitaminas. Mas a administração em excesso, quando não há um déficit e o organismo consegue equilibrar, o meu corpo vai jogar para fora. Não há evidência científica que demonstram haver benefício do uso, né, dessa suplementação ou dos hormônios em indivíduos assintomáticos. Então, é fundamental a gente pensar nisso, porque, inclusive, algumas coortes, né, que vocês vão ver nas referências bibliográficas, podem, inclusive, aumentar a mortalidade desses indivíduos que estão envolvidos nessa condição. Então, muita atenção nisso tudo, né? Um outro item tem a ver com a não prescrição de bloqueadores de bomba de próton de forma contínua, né, para os idosos que têm ou epigastralgia, ou pirose eventual, ou aquela velha e clássica máxima que o paciente recebe alta do hospital e, não, vai lá com um omeprazol, um pantoprazol da vida, mas, assim, indicar esse uso crônico vai impactar que o meu estômago, ele precisa do meio ácido, né? Trazendo ele para alcalino, eu vou ter prejuízo da absorção de elementos essenciais. A gente pode ter prejuízo da absorção de vitamina B12, prejuízo da absorção de ferro e outros elementos que vão ali até em duodeno quando carrega esse bolo ácido. Então, muita atenção com os bloqueadores de bomba de próton. A possibilidade de trazer eventos indesejáveis, ela é muito grande. Então, essa atenção também tem que estar sempre presente, né, no nosso dia a dia. Um outro tópico, né, onde menos é mais, é não prescrever medicamentos com o intuito de atingir alvos de hemoglobina glicada menor que 7,5 nos idosos diabéticos, que têm declínio funcional ou declínio cognitivo. A gente sabe que a hipoglicemia ela traz tão ou mais prejuízo, e se a gente pensa que é um indivíduo frágil, um dos tratamentos, dos pilares da abordagem terapêutica do frágil é retirar a polifarmácia, eu ser extremamente agressivo com esse item vai trazer redução da qualidade de vida, né? A gente sabe que a metformina deve ser considerada como uma droga de primeira escolha para monoterapia para a maioria dos idosos, quando esse tratamento farmacológico ele tiver indicado, né? Em especial porque ela traz um menor risco de hipoglicemia. Então, muita atenção. O posicionamento da Sociedade Americana de Diabetes a respeito disso ela é muito clara. Então, muita atenção em reconhecer quem é esse idoso que a gente quer atingir alvos tão agressivos. Então, isso é importante.
Mais um item, né, que está sempre relacionado com os cenários nos quais a gente atende o nosso idoso, em especial o cenário hospitalar, a atenção domiciliar e as instituições de longa permanência, que é não indicar contenção mecânica para paciente com sintomas comportamentais associados ao delírio. A gente sempre tem que priorizar as medidas não farmacológicas e tratamentos desencadeados ou direcionados para o fator que é precipitante. Além de ser um crime, né, aqui no Rio, né, o trabalho querido da saudosa professora Ariane Cassiandô, onde a não contenção, os seus diversos e queridos pupilos na Universidade Federal Fluminense aqui, falando, escrevendo, junto com o protocolo de Trieste, sobre a não contenção e encontrar medidas mais adequadas. A gente sabe que muitas das vezes o pulso ele está associado com coisas simples, dor, constipação intestinal, algum distúrbio, algum desconforto que esse paciente está apresentando. Então, é sempre tentar localizar essa causa, né, nesse delírio, sempre priorizando essas medidas não farmacológicas. Um outro item também que é sempre muita importância, a geriatria, ela está focada, né, Ivan, como a gente sabe, em prevenção. Mas a gente tem que pensar muito em até quando a gente vai começar, vamos pensar em rastreio de câncer, que é um dos posicionamentos do Choosing Wisely na geriatria, que é não recomendar o rastreio de câncer de próstata, de mama ou colo retal para quem tem uma expectativa de vida inferior de 10 anos. Claro, cada caso é um caso, cada indivíduo é um indivíduo, mas o fato é que, assim, do ponto de vista de evidência científica, rastrear, diagnosticar e até abordar ações terapêuticas com essa expectativa de vida reduzida, isso vai trazer mais morbidade e mais limitações para esse nosso paciente. Então, muita atenção sobre isso. E vejam, cada um desses dados eles estão consubstanciados em uma série de evidências científicas que vai estar lá no Choosing Wisely para vocês, né? Discutimos, podemos debater, isso é sempre muito importante. Um outro item que é não indicar os benzodiazepínicos, muito menos antihistamínicos, para tratar insônia em idoso. E o quão comum é isso, pelos critérios de Beers, pelos efeitos colaterais, pelas interações medicamentosas dessas duas classes medicamentosas, a gente sabe que o risco de quedas com fratura de quadril, que pode levar à morte, né, ela dobra em idosos que fazem uso de benzodiazepínico e antihistamínico para tratar essa questão da insônia. Então, é focar na insônia, entender a causa, entender os mecanismos, entender que todas essas duas medicações podem dar sonolência, podem dar fadiga, cefaleia, além de uma série de outros eventos, né? Pensando mais uma vez aqui em um item que trata sobre as medicações, o nosso papel médico em cima disso tudo. E por último, né, para a gente fechar esses tópicos principais, né, associados aí também com esse todo o movimento da slow medicine, né, do professor José Carlos Velho, que é não prescrever inibidores da acetilcolinesterase para tratar a demência, sem que haja uma avaliação periódica do benefício e dos efeitos adversos dessas drogas. Porque a gente sabe que, assim, não são isentas de efeitos colaterais, né, Ivan? Os anticolinesterásicos, né, são drogas de alto custo e de baixa efetividade para essa nossa população. A gente sabe que a gente consegue trazer, e o que a evidência mostra para a gente, uma melhoria em alguns aspectos da capacidade funcional, mas a cognição em si, até hoje, e aí a gente volta aos capítulos anteriores do Ponte Aérea, né, a aducanumab, as novas substâncias que estão chegando aí para a gente, com métodos que ainda precisam de um escrutínio e um mergulho muito mais intenso dentro disso tudo. Então, assim, essas primeiras medidas do Choosing Wisely vêm orientar o clínico, orientar o geriatra, orientar aquele profissional da estratégia da saúde da família que está lidando com o idoso, para que esses posicionamentos eles estejam muito claros, porque a gente sabe que cada uma das evidências levantadas sobre esses pontos, né, e o escopo desses profissionais que foram envolvidos, houve um grande trabalho, um grande mergulho na tentativa de, sim, a gente trazer maior qualidade de vida e essa evidência científica para essa nossa população, né, Ivan? E era mais ou menos isso que a gente tinha do Choosing Wisely. Com certeza, muito bom, Virgílio. É sempre bom a gente lembrar, é aquela velha história, né? É um trabalho árduo, muito valioso, e como tudo em geriatria, não é um aforisma fixo, né? A gente tem que, como você bem disse, avaliar cada caso individualmente, né? Mas a gente tem que ter, obviamente, a clareza, né? Tipo como se fosse um alerta, como aquelas prescrições que a gente tem em interação medicamentosa.
Então, vem ali, o médico não é obrigado a aceitar aquilo, mas ele tem que ser lembrado que aquilo pode acontecer. Então, o Choosing Wise ele tem esse papel e foi um excelente trabalho aí que vocês fizeram, né, naquela época, e que eu acho que sempre ele tem que ser revisitado e revisto, né, e atualizado, né, pela Uhum, dinâmica da uhum. clínica geriátrica, né. Espero que todos tenham gostado aí de lembrar, pelo menos, cada um desses tópicos do Choosing Wisely, né? Fazer a sua própria reflexão e, obviamente, pode deixar seu comentário, né? E da sua experiência e, obviamente, até qual seria o próximo tópico do Choosing Wisely que você colocaria? Qual que é o seu aforismo, né? Até para a gente debater aqui, seria muito bom, viu? Muito É, obrigado, Virgílio. Acho que é foi muito isso. Eu que interessante. agradeço, Ivan. Sempre bom essa nossa partilha. Obrigado a todos que nos assistiram e até o próximo Ponte Aérea. Até o próximo Ponte Aérea, com certeza. Lembrando que Ponte Aérea é feito para a nossa discussão, nossa aqui com vocês, né? Não é uma questão de o que está certo e o que está errado, é de debate, então interajam com a gente. Lembrando que isso não tem um projeto que não tem influência financeira externa nenhuma, nós sustentamos, né, o projeto Ponte Aérea e é um prazer ter a participação de vocês aqui. Muito obrigado, um grande abraço para Um todos. abraço, Ivan. Abraço a todos. Abraço, Virgílio.